Shalom. Shalom. Temos uma pergunta aqui para o senhor. Um Ben Noach que desejar guardar o Shabat de acordo com a Torá não deve ser desencorajado pelos judeus? Bom, a ti e a todos os ouvintes, há uma coisa muito importante de ressaltar, que pessoas que são que se têm como Ben Noach, que hoje em dia é praticamente impossível ser um Ben Noach, porque isso inclui guardar 7 mitzvot. Uma delas é ter um tribunal que julga de acordo com essas leis, e hoje em dia não há nenhum grupo de Ben Noach, nenhum grupo de Goim que possa realmente ater-se a todas as 7 mitzvot, todos os 7 mandamentos do Ben Noach, porque o 7º, que é criar tribunais e julgar de acordo com eles, eles não podem. E já que não podem, a penalidade é que todos estão incluindo em pena de morte. Assim como nós vemos que Shimon e Levi não transgrediram nada quando invadiram Shechem e mataram a todos os moradores do lugar. Ele não estiveram em pena de morte, não estariam em pena de morte se houvessem julgado o estuprador, Hamor, que era o filho do prefeito, do rei da cidade. Naquela época, rei era uma coisa como o prefeito. Hoje em dia, cada cidade tinha seu rei. E como eles não julgaram-no, não condenaram-no, toda a cidade se tornou passível de morte. Portanto, Ben Noach, hoje em dia, é uma propaganda de um grupo judaico messiânico que achava que o Mashiach deles já veio. O Mashiach deles faleceu recentemente e, portanto, tudo isso caiu por terra, porque mesmo se ele fosse Mashiach, ainda assim haveria o problema de, enquanto ele não estivesse reinando, não haveria como funcionar nenhum tribunal para Ben Noach. O que consta nas leis nossas é que quando o Mashiach vir e nós estivermos fortes, nossa mão estiver mais forte do que a dos Goim, nós temos que impor que eles voltem aos mandamentos de Ben Noach para guardar todos, inclusive criando tribunais. Eu vejo alguns judeus aí fazendo inclusive Sidurim para Ben Noach. Nós não temos que nos meter na vida deles. Eles têm que criar seus tribunais e eles têm que guardar os seus mandamentos de acordo com aquilo que foi instituído no pacto dado a eles quando foi o término do dilúvio. Quanto a certos mandamentos, Ben Noach quer colocar talit, quer usar tzitzit, é aquela mesma questão de uma mulher que não foi ordenada com certos mandamentos, mas ela pode cumprir. A única diferença é que o homem foi ordenado, então o galardão do homem é maior, porque ele foi ordenado, ele está cumprindo algo que ele foi ordenado. A mulher, ela não foi ordenada, se ela quiser cumprir, ela é recompensada, mas não é obrigada. Então a mesma coisa com Ben Noach com relação a tzitzit e com relação a muitas outras mitzvot, kasherut, tudo o que quiserem fazer em honra a Deus não está proibido para eles, com exceção de 2 coisas. Uma, tefilim. Outra, Shabbat. A única diferença entre tefilim e Shabbat é que o Shabbat é pena de morte. Tefilim, se o Goi Ben Noach, eu digo Goi porque não tem como ser Ben Noach, como eu acabei de explicar. Hoje em dia não tem essa possibilidade, não existe. Se ele colocar tefilim, não consta em lugar nenhum que ele incorre em penalidade de morte. Pelo contrário, nós temos alguns midrashim que até defendem que eles podem usar, mas é midrash, não é halakha. A proibição para eles é tudo aquilo que foi chamado ot. Ot quer dizer um sinal do pacto entre nós, o povo de Israel, e Deus. Sendo que há um sinal, esse sinal não pode ser tomado, não pode ser tirado de nós para ser usado por outras pessoas que não sejam do nosso meio. Portanto, um Ben Noach não pode usar tefilim e um Ben Noach não pode usar Shabbat, não pode guardar Shabbat.
Agora, a questão é que guardar Shabat para o Ben Noach, nós temos, por exemplo, os cristãos que guardam o dia domingo, ou até os adventistas que acham que guardam o Shabat, pela forma como eles acham que estão guardando. O problema deles, não vou entrar no questionamento, eles façam o que eles acharem melhor, a vida deles é a vida deles. Nós temos os muçulmanos que guardam a sexta-feira, Yom Jumu'ah, como eles chamam, o dia da Assembleia, e é um problema sério porque eles têm esses dias como se fosse Shabat, e isso também está proibido. Isso é gravíssimo, tanto que nós temos uma proibição grave, que é o Goi estudar a Torá. Goi que se ocupar de Torá é passível de morte, e não pode se ocupar da Torá a não ser dentro do conteúdo que cabe a eles, ou seja, 7 mitzvot. Passou disso, não pode estudar nada da Torá. Goi que quer fazer Shabat, seja qualquer dia da semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ou mesmo o próprio Shabat judaico, é proibido fazer isso, seja que dia for da semana, não importa, está proibido. E também é passível de morte. Então não precisa nem dizer se um goi separar um dia como um dia festivo importante em qualquer época do ano, que também está proibido. Portanto, quando nós, o povo de Israel, temos força suficiente para impedir, nós somos obrigados a proibir criação de religiões. Religiões são a coisa mais grave que já foi criado no meio da humanidade. O povo judeu precisa entender só uma coisa: nós não podemos fazer nada, nós não devemos interferir, nós não devemos estar cutucando cristãos ou muçulmanos ou quem quer que seja. Nós temos que entender uma coisa simples, que quando nosso braço estiver mais forte, quando entrarmos na era messiânica como realmente precisamos entrar, como está predito, então recairá sobre nós a obrigação, nós tendo um rei, de fazer com que as nações voltem ao cumprimento do pacto que foi estabelecido com eles com o término do dilúvio. Eles vão continuar proibidos de guardar Shabat da mesma forma como estão proibidos hoje. Eles vão estar proibidos de estudar a Torá da mesma forma como estão proibidos hoje. Exceção, quanto ao estudo da Torá, ela se abre somente para aqueles goim que pretendem se converter ao judaísmo. Você pretende se tornar judeu, você vai ter que praticar para quando você entrar e estiver filho de Israel, adotado, para que você não cometa erros. É a mesma coisa que os sábios instituíram, que a partir dos 11 anos, um rapaz judeu tem que já saber colocar tefilin e estar usando tefilin. Porque quando chegar aos 13 anos, ele vai ser obrigado pela Torá. E como que ele vai saber se ele não praticou antes? Então a mesma coisa quando um goi quer se converter e se tornar membro do povo judeu. Quando eu falo judaísmo, eu não me refiro ao judaísmo como uma religião. Nós não somos religião, nós somos uma lei, um pacto estabelecido entre nós e Deus. Nós temos isso como judaísmo, não mais um ismo, não como cristianismo, islamismo, budismo, taoísmo e outros ismos que temos por aí. Simplesmente a palavra Yahadut passou a ser usada da época dos Macabeus por causa dos helênicos, e essa finalização ut acaba sendo o ismo, mas é apenas um apelido que deram para quem guarda a Torá. Então nós não temos religião, nós temos uma lei que é um pacto estabelecido entre Deus e nós. E os goim também têm esse pacto, que é o pacto estabelecido entre Deus e Noah e seus descendentes, todas as nações, como consta lá na própria Bíblia, para sempre. Então não tem que criar religiões, e eles não têm que se ater a religiões, e também muito menos ir atrás de uma filosofia, uma ideologia de um grupo racídico que apregou por aí que hajam Ben Noach e procuram inclusive convencer pessoas de origem judaica certa, sem dúvida nenhuma, de que eles podem também ser Ben Noach e que devem ser Ben Noach. Isso é uma farsa, isso é uma mendácia, isso é uma falta de respeito tanto com a Torá, que estabeleceu os dois pactos, como com as pessoas em si, que são enganadas.
Muito obrigado pela atenção de todos e Shalom Brachá.